Olá, para você que está vendo o vídeo aí, eu sou o Edson Oliver do seu canal cristão e hoje nós vamos aprender sobre o falso profeta. Eu quero te fazer uma pergunta aí, você que está vendo o vídeo. Você sabe identificar um falso profeta? Não sabe? Então assista esse vídeo. E nesse vídeo aqui, querido, eu quero te dar 3 dicas à luz da Bíblia de como você identificar um falso profeta, tá? 3 dicas. Eu sei que existem centenas, eu poderia aqui dar centenas de dicas para você, ficar horas e horas aqui falando, mas eu quero te dar 3 dicas principais à luz da Bíblia de como você identificar um falso profeta. Mas antes disso, eu quero pedir para você, se você puder, deixa aí o seu joinha no vídeo, tá? Se inscreve também no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, nos ajude, tá bom? Para que o nosso canal cresça e a palavra do Senhor se expande, tá bom? Nós vamos falar aqui de 3 dicas principais à luz da Bíblia para você identificar um falso profeta, ok? Bom, para começar, eu quero falar para você que o falso profeta ele existe há muito tempo, né? Desde o Antigo Testamento. Existia já os falsos profetas, na época de Jesus também, ali já tinha ali os falsos profetas, muitos falsos profetas, né? Existiu ali na época de Jesus, inclusive, na época de Jesus existia ali várias seitas, né? Tinha a seita tinha os saduceus, tinha os fariseus e muitas outras seitas, né? Então, o próprio Jesus, na época dele ali, na época do ministério dele, ele nos alertou dos falsos profetas. Aí depois de Jesus veio os apóstolos, né, também fazendo seus alertas. E como na época de Jesus existiu ali várias seitas, hoje também não é diferente. Hoje também existe muitas seitas. Inclusive, eu quero falar para você o seguinte, que hoje, nos dias de hoje, eu acredito, né, é uma opinião minha, que hoje é muito mais difícil identificar um falso profeta do que talvez na época de Jesus. Porque se você não tiver uma base, se você não tiver respaldo, tiver conhecimento na palavra de Deus, provavelmente você será enganado por um falso profeta. Porque hoje em dia os falsos profetas, eles vêm, como Jesus falou, né? Eles vêm vestidos de vestido de ovelha, mas o seu interior é lobo. Então, hoje em dia está muito difícil para você identificar um falso profeta, né? Hoje em dia, se você não estiver atento, você é enganado pelos falsos profetas. E eu quero falar aqui de 3 dicas, né? Nós vamos aprender aqui 3 dicas básicas. Eu poderia falar de mais, mas vamos falar de 3 dicas básicas para você identificar um falso profeta. Bom, querido, você que está aí do outro lado aí, eu vou mostrar para você que eu estou com a minha Bíblia Sagrada, é uma Bíblia de estudo, né? E nós vamos precisar dela agora, né? Porque eu vou estar lendo alguns versículos aqui. E se você quiser me acompanhar, para ficar mais didático, né? Você pode aí pegar a sua Bíblia também, né? Abrir nos versículos aqui que eu vou te falar e nós vamos aprender juntos. E a primeira dica que eu quero dar para você identificar um falso profeta é um alerta de Jesus, é um conselho de Jesus, né? Que ele deu, o próprio Senhor Jesus, ele deu esse conselho, esse alerta aos discípulos, né? E a primeira dica que nós vamos dar para você aqui, como identificar um falso profeta, ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15. Olha só o que diz, olha. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus, né? Então aqui é um conselho e um alerta do próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque ali na época de Jesus, como eu falei, já existia falso profeta e hoje também existe.
né? Hoje também existe muito mais ainda do que na época de Jesus. E hoje, se você não tomar cuidado, se você não estudar a palavra de Deus, esses caras enganam você, enganam a mim, enganam qualquer um, porque eles são experts na palavra. Só que eles não vivem a palavra, eles entendem muito, né? Alguns são até teólogos, né? Teólogos, grandes teólogos, né? Mas são falsos profetas. Agora, como que eu identifico um falso profeta à luz dessa palavra aí? Primeiro, vamos lá. Jesus falou que eles vêm vestidos de ovelhas. Eles vêm vestidos de ovelhas. Como assim vestidos de ovelhas? Eles parecem mestre da justiça. Eles parecem que eles são ali, sabe? Realmente um cristão, né? Um líder, né? Sem nenhuma suspeita. Eles vêm vestidos de ovelha, mas o interior, na verdade, o interior deles são de lobo devoradores, né? E ali o Senhor falou assim, olha, pelos frutos vós conhecereis a árvore, porventura, né, colhe-se uvas de espinheiros? Não, então não tem como. Como você identifica um falso profeta aqui? Você vai olhar pelo fruto que ele está dando. Ou seja, o líder lá da igreja, da denominação que você frequenta, ou não sei, ou a religião que você frequenta, como que age esse líder? Como que ele é? Quais os frutos da vida dele? Ele está envolvido em corrupção, ele está envolvido em roubalheira, ele está envolvido em pedofilia, ele está envolvido em escândalos, ele está envolvido em prostituições, né? Esses são frutos maus, né? Para você ver, a vida desse camarada só dá frutos maus. Ele até tenta ali, ensina, fala para você que você não deve roubar, mas de repente o cara ensina para você que não pode roubar e passa cheque sem fundo, entendeu? Dá golpe na praça. Então os frutos dele são esses aí. Ele ensina, ele prega uma coisa, mas ele vive outra. Ele não vive o que ele prega. Ele ensina para você que você deve viver assim, mas na verdade os frutos que ele dá são totalmente diferentes das coisas que ele ensina para você ou para a igreja, né? Os frutos dele são diferentes. E ninguém consegue esconder, né? Por muito tempo, uma coisa por muito tempo. Uma hora vai vir à tona, né? Os frutos podres, né, dessa liderança vai acabar aparecendo. Então, se essa liderança ela dá um fruto diferente do que condiz que era para ela dar, ou seja, a vida dela não condiz com aquilo que ele prega ou ensina, então provavelmente essa liderança é um falso profeta. Tome muito cuidado. Toma cuidado. Então a dica aí, olha para os frutos da vida dessa liderança, porque provavelmente se ele está dando fruto mau, fruto podre, ou se ele está dando um fruto que não condiz com a vida dele, ele é um falso profeta. Isso é um alerta do próprio Jesus, né? Então, você fica esperto aí na sua denominação, na sua igreja, na sua comunidade, não sei. Então, olha para os frutos, né? Se essa pessoa não está dando fruto, ou está dando fruto podre, né? Fruto mau, como diz a palavra de Deus, você começa a ficar esperto, tá bom? Pois é, querido, a segunda dica que nós vamos ver aqui, né, de como você identificar aí um falso profeta, né? Está lá nas cartas de Paulo. Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos. Ele foi um dos maiores apóstolos que pregou para os gentios. E Paulo, ele escreve lá uma carta para Roma, né, para os crentes de Roma, chamada aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos. E ele dá um alerta para aqueles crentes lá. Lá no capítulo 16, abra aí se você tiver com a Bíblia, capítulo 16 lá do livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 17, olha o que diz, ó. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonja enganam o coração dos simples.
Então, queridos, o que Paulo está dizendo aqui? Né? Para você observar, para você notar aqueles irmãos, porque eu falei o seguinte, que falso profeta, ele pode ser um líder e pode não ser. Pode ser também um irmão, né? Qualquer um irmão. Ele pode acabar virando um falso profeta. Mas isso, na verdade, a maioria das vezes parte das lideranças, né? Então, Paulo ele fala aqui o seguinte, olha, vocês observam, né? E noteis, os que promovem dissensões. O que é dissensões, né? Promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste e desviai-vos dele. Ou seja, nós aprendemos a doutrina bíblica, né? As doutrinas da palavra de Deus, né? E aí vem o falso mestre e acaba, ele começa a causar dissensões e confundir, às vezes, até a mente das pessoas ali, né? Dentro da igreja, dentro da comunidade. Como assim? Ele começa a criar falsas doutrinas, ou até mesmo ele começa a distorcer as verdadeiras doutrinas a seu bel prazer, ou seja, para o seu próprio benefício. Então ele começa a enfiar a doutrina, né, no crente, onde não tem base bíblica. E se não tiver base bíblica, é falso profeta, né? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês aqui, queridos. Um exemplo disso é a doutrina da prosperidade, né? Onde você tem que ofertar milhões, e se você ofertar 1.000, Deus vai te dar 2.000, e se você ofertar 10.000, Deus vai dobrar, vai te dar 20.000, e assim vai. Queridos, a doutrina da prosperidade é uma falsa doutrina, e ela não existe na Bíblia. É uma falsa doutrina. Por quê? Esses falsos mestres, eles querem arrecadar tanto dinheiro, esses caras tão ricos, esses caras não andam, eles não andam humildemente igual você anda, enquanto o membro da igreja deles anda de bicicleta, de ônibus, às vezes, alguns têm um carrinho simples, humilde, eles não, eles andam de carro importado, eles andam de avião, de jatinho, de helicóptero, porque eles enfiaram no povo a doutrina, falsas doutrinas. E uma dessas falsas doutrinas que eu citei para vocês aqui é a doutrina da prosperidade. Não que eu sou contra, irmãos, o crente ser próspero. O crente, ele pode sim ser próspero, pode sim ser rico, ter riqueza não é pecado, não está na Bíblia que ter riqueza é pecado. Então, assim, mas o que eles enfiam na mente das pessoas é uma falsa doutrina, uma doutrina que eles distorcem. E muitas vezes eles acabam causando dissensão. Por quê? Eu já vi casos de pessoas chegarem em casa, doar para a igreja deles lá, que teve uma campanha e tal, e aí o cara estava com dinheiro lá para pagar o aluguel. Aí ele estava no culto onde o pastor falou que ali ele tinha que dar tudo que ele tinha, porque Jesus ia prosperar, que o Senhor ia dar o dobro, e ele pegou tudo que ele tinha, que era o dinheiro do aluguel dele, e aí ele deu para a igreja, deu de oferta para a igreja. E aí vem o cara que é o dono da casa, cobrando o aluguel, e a mulher dele começa a falar no ouvido dele, acaba causando uma dissensão na família, e não é isso que Deus quer, entendeu? Acaba causando ali sabe? Eu já vi muitos casos assim, casos que a pessoa pega o dinheiro do gás ali, o gás acabou e a pessoa pega o dinheiro do gás, vai lá e dá para a igreja e fica sem gás. E aí acaba causando um desconforto familiar, acaba causando dissensão, e o cara começa a enfiar essas doutrinas na igreja. Então observa, se o seu líder na sua comunidade, na sua igreja, ele coloca doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus, provavelmente ele é um falso profeta. Então você observa, se as doutrinas que o seu líder coloca, né, se as doutrinas que ele prega na sua igreja, que ele ensina na sua igreja, está de acordo com a palavra de Deus. Porque se não estiver, meu querido, é um falso profeta. Então, outra dica, observa.
Observa se essas doutrinas estão causando dissensão, estão causando escândalos na igreja. Observa isso, porque se estiver, provavelmente esse líder é um falso profeta. E a terceira e última dica, né, que nós vamos aprender aqui, está lá na carta de Pedro. Pedro também foi um dos apóstolos de Cristo, né, foi discípulo de Jesus, e ele também escreveu uma carta, né, a carta de Pedro, aliás, duas cartas, né, segunda Pedro aqui, primeira Pedro, mas nós vamos ler na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim, olha, se tiver com a Bíblia aí, me acompanha. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, aqui Pedro ele faz um alerta aqui aos irmãos de falsos doutores. O que é doutores? São aqueles mestres, né? Aqueles camaradas que estudaram muito e agora são teólogos, são grandes teólogos, né? Pregadores renomados, né? Os caras que entendem muito da palavra de Deus, mas são falsos profetas. E por que são falsos profetas? Não estou falando que todos não, tá, irmãos? Me entenda. Mas uma grande parte, né? Eles são falsos profetas. Como assim, falso? Como que eu identifico, né? Todos mestres, todos teólogos são? Não é todos teólogos, todos mestres, pregadores, doutores aí, são falsos profetas, não. Mas alguns, eles introduzem, como diz Pedro aqui, eles introduzem heresias, né? Heresias camufladas dentro das igrejas, né? E empurra isso a goela dentro, a goela abaixo, né? E se a gente não tiver, irmãos, conhecimento da palavra de Deus, a gente acaba absorvendo aquilo ali, né? Aquelas heresias a que os falsos profetas, eles ensinam ali na igreja, né? Falsos doutores, como diz aqui. Aí diz aqui a palavra, ó, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente, ou seja, quase que imperceptível, né? Assim, aos ouvidos e aos olhos, quase que imperceptível. Nos dias de hoje, existem muitas heresias, mas muitas. E o que é heresias, né? Heresias são tudo aquilo que parece com a palavra de Deus, mas não é. Então, há muitos falsos profetas introduzindo heresias dentro da igreja. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? De repente você também tem outros exemplos aí, mas olha só, existe denominações ou até profetas da internet que estão marcando a volta de Jesus. Isso é heresia. O Senhor não deixou data prevista da volta dele, né? O Senhor não deixou especificado ali o dia, a data, a hora que ele vai voltar, que ele vai arrebatar a igreja. Se alguém está pregando isso, se alguém está falando isso, é heresia e é um falso profeta. Né? É assim, eu estou dando um exemplo, tá, irmãos? Existem N exemplos de heresias, né? Existe aí uma seita aí que prega, que fala que nós, a partir do momento que você morre, que a pessoa morre, ela fica dormindo, ela fica num estado de sono, ela fica anestesiada, ela não lembra de nada, ela não vê nada. Heresia, tá, irmão? Porque o próprio Jesus falou que ele cita lá naquela história lá do rico e do Lázaro, que quem morre, né, ela vai para um lugar ou vai para outro e fica consciente, não tem nada de inconsciência. Isso é heresia, né? E existem muitas outras seitas que pregam heresia, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque senão
muitos vão ficar contra mim, vai começar a falar, né, besteira, então assim, eu não vou entrar no mérito. Mas quando a pessoa tiver falar qualquer coisa para você, observa na palavra de Deus. Se não estiver na palavra de Deus, é heresia. Não estiver de acordo com a palavra de Deus, mas olha só, se você tomar Coca-Cola, você vai para o inferno, né? Irmãos, isso é uma heresia sem tamanho. Tudo bem que a Coca-Cola faz mal, ela faz mal, ela é nociva à saúde do ser humano, mas me prova onde está na Bíblia que tomar Coca-Cola eu vou para o inferno. Não existe isso, irmãos. Então, eu estou dando um exemplo aqui de heresias, de seitas que pregam heresias, né? Coisa que não está na Bíblia, né? E o apóstolo Pedro, ele alerta até que essas pessoas, eles aplicam ali essas heresias encobertamente, ou seja, bem sutil, para que as pessoas, elas quase que não percebem que aquilo ali é uma heresia. Então, se na sua denominação, na sua religião, na sua igreja, o seu líder ali, o seu pastor, sei lá o que é, o seu líder, prega heresia, prega esse tipo de coisa, afasta dele, porque provavelmente é um falso profeta. Então, mas como é que eu sei que isso é uma heresia? Lê a Bíblia. Aqui. E outra, a Bíblia, ela não é para ser interpretada ao modo humano, porque o autor da Bíblia é que interpreta a... Pois é, queridos, essas foram as 3 dicas aí, dicas básicas de como você identificar um falso profeta, né? E eu acredito que agora você vai começar a ficar mais esperto na sua comunidade, na sua igreja, e fica de olho, tá? Essas 3 dicas aí. Então, assim, qualquer dúvida, você leia a palavra de Deus, entre em oração, pergunta ao Senhor, faça a pergunta para Deus, porque Deus, ele vai te responder, né? O Senhor, ele vai te responder. Se você não confiar na sua liderança, procure uma outra liderança e questione e converse, mas não fique enganado não, tá bom? Então, assim, cuidado, porque nos dias de hoje há muitos falsos profetas, muitos falsos doutores, ensinando heresias, causando dissensões nas igrejas e não dando fruto, né, segundo a palavra de Deus. Então, essas foram as 3 dicas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, né, se inscreva no nosso canal e compartilhe também o nosso vídeo, tá bom? Para os seus amigos. Então, essa é a palavra de hoje. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aí e que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.